Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família, que o Evangelho de Cristo possa encontrar uma terra na sua consciência, no seu coração, fértil, onde ele possa depositar no teu coração sementes de amor, de arrependimento. Hoje, aqui no meu canal Evangelista Adriana Barbosa, a gente vai entender um pouco como aqueles discípulos pregavam e escreveram sobre acerca de Jesus e por que Jesus comissionou todos nós que nos tornamos pequenos cristos, né, seguidores de Cristo, a proclamar a outros que ainda não entenderam a obra da cruz, a obra da salvação. Por que nós fazemos isso com tanto empenho, com tanto fervor, com tanta convicção? Mas a gente vai ver que os discípulos se depararam com pessoas também que duvidavam, e não é diferente nos dias atuais, tá? Então, é necessário a gente entender que a ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura foi dada pelo Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, amontoamos sobre nossa cabeça brasas vivas e uma coroa de ouro, né? Porque estamos investindo no reino de Deus. E você sabe que nossa vida aqui, ela é temporária, né? Nós não sabemos quando saímos de casa se vamos voltar. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago, né? Se Deus quiser, sempre diz isso, que a nossa vida é um vapor que aparece e que daqui a pouco desaparece. Não temos o controle sobre nossa vida. Então, por isso que é tão importante investir no espiritual. Mas o que estamos vivendo hoje não é diferente dos tempos dos discípulos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, homens que foram comissionados a falar do amor de Deus para todos, para toda criatura. Por isso nós vamos ler lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Eis-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos do mundo. Então, lá no versículo 17, João, ele não se preocupou. Eu vou ler aqui uma nota que diz assim: a dúvida de alguns discípulos. Ao escrever esse evangelho, Mateus, né? Ao escrever esse evangelho, que leva o seu nome, Mateus, ele não se importou em esconder a falta de fé de alguns dos seus companheiros e que demonstrar a honestidade do apóstolo a seu zelo por manter a fidelidade da palavra de Deus. Então, ele
ele achou muito importante registrar que alguns ali duvidaram. Duvidaram do quê? Será que Cristo realmente ressuscitou? Será que realmente ele foi aos céus? Mesmo eu posso estar vendo miragem, porque Tomé precisou tocar nas feridas de Jesus para crer. Então, não é diferente hoje em dia. A incredulidade está na vida das pessoas. As pessoas só creem no que elas veem. As pessoas só creem no que elas podem pegar, entendeu? Então, isso não é diferente nos tempos de hoje em dia. Só um instante. Mateus registrou dizendo que aquelas pessoas, muitas duvidavam. Meu irmão, minha irmã em Cristo, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus saiba que Ele é o galardoador, é aquele que pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Então, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Então, se a pessoa duvidou naquele tempo, hoje não é diferente. Então, você não pode tocar o coração de Deus com a incredulidade, com a falta de obediência. Então, quando as pessoas compreendem que sem Deus ela não tem um real propósito na sua vida, elas entendem que tem que falar do evangelho para as outras pessoas também. O próprio Jesus disse, olha, que preguem, na pessoa de Paulo, que eles preguem a palavra de Deus. Quem crê, né, e se arrepender, será batizado e será salvo. A caminhada cristã só é desenvolvida através da fé. Então, foi a fé que nos fez estar aqui hoje, pregando as Sagradas Escrituras e entendendo que isso é uma maravilha. Saber que estamos investindo para a eternidade nos dá uma segurança para que, se nós hoje morremos, nós investimos em coisas que são eternas, que a traça nem o ferrugem corrói. Então, tudo que você vê nesse mundo tem um prazo de validade. Mas Jesus comissionou os discípulos e hoje comissiona você, a mim, a pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo. É necessário que a mensagem da cruz, da criação, do pecado, da salvação, do arrependimento seja pregado nos 4 cantos da terra, para que se cumpra todas as escrituras, todos os 66 livros que só falaram e apontaram para uma única pessoa, Jesus Cristo. Bíblia significa coletânea de livros. São 66 livros escritos por 40 homens diferentes, homens e mulheres. Então, esses homens que estão aqui, eles apontavam para Cristo lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento foi implantado a graça que lhe alcança. Então, somente você creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que sem Cristo não podemos
restaurar a aliança perdida através do pecado. Então, é o Espírito de Deus que nos impulsiona, nos dá a alegria verdadeira de pregar o Evangelho. E você está convidado a também se render e fazer parte deste Evangelho e deste exército. Todo exército tem um hospital de campanha, que a pessoa se recupera e volta novamente à frente da batalha. Então, quando nos alistamos, quando o próprio Deus nos alista no exército dele, no exército espiritual, onde nós militamos contra as potestades, principados, hostes do mal, porque a nossa luta não é contra o outro, não é contra aquele que pensa diferente da gente, não. Pelo contrário, respeitamos, pelo contrário, entendemos que há um tempo para cada pessoa. Tem pessoas que processam rápido a obra da cruz e entendem que precisam de Jesus Cristo. Outras estão voltadas para si mesmo e procuram colocar seu coração no trabalho, na família, num filho, numa filha, num pai. Então, a palavra de Deus ela é clara, que Jesus Cristo, ele é o mentor da nossa salvação. Oremos. Senhor, gratidão por mais um dia de vida, gratidão pela tua palavra, gratidão por essa oportunidade de mais um dia pregar o teu evangelho. E que essas pessoas nos quatro cantos da terra possam escutar e entender, porque a fé vem pelo ouvir, e não é o ouvir de qualquer coisa, é o ouvir da palavra de Deus, essa palavra que transforma. Senhor, gratidão pela resposta dessa oração, gratidão porque já creio, meu Deus, e agradeço por essa palavra alcançar as vidas que estão sedentas do teu amor, sedentas em querer ter um relacionamento que vai dar a elas paz, segurança, que vai dar a elas um porto seguro. Eu te agradeço, Senhor, com a convicção de que o maior que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.